Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas, diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme rumo à sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! Voltamos então para o nosso bloco de funções arquivísticas. A gente vai trabalhar mais duas funções e aí a gente vai passar para os exercícios, tudo bem? Aí a gente vai ver se a gente realmente entendeu como é que funciona as funções arquivísticas aí, se olhadas de outro ângulo, né, fora do contexto dos temas de arquivologia. A nossa próxima função aqui é a descrição. A função de descrição, pessoal, cai não tanto, mas a gente precisa pelo menos entender como é que ela funciona. As bancas vão perguntar mais em que idade a função de descrição do ciclo documental, né? Em que idade ela é inserida. Não é uma função que cai muito não, mas vamos entender como é que ela funciona aqui para que a gente não seja pego de surpresa, tudo bem? Pessoal, a função de descrição, ela vai ter como produto os instrumentos de pesquisa. O que é descrever? Descrever é analisar o documento, ler o documento e retirar as principais informações. Então, se eu tenho um relatório de atividades, como é que eu aplico a descrição nele? Vamos supor, né, que o relatório de atividades chegou lá no arquivo permanente e eu preciso descrever esse relatório de atividades. Eu vou ler e vou falar, qual atividade que ele representa? A atividade é X. Qual que é a data de produção? Essa aqui. Quem foram os participantes desse relatório de atividades? Essas pessoas. Então, a data, o tipo de atividade, quem participou, são elementos que eu retiro através da descrição arquivística. Tá, professor, beleza, leu o documento, então, né? Retirar as informações dele, entendi, função de descrição. Mas eu faço isso com o quê, né? Eu faço o quê com essas informações? Com essa data, com essas pessoas participantes e com o tema do relatório? Eu vou produzir instrumentos de pesquisa. No arquivo permanente, eu tenho a função de acesso, né? Eu preciso dar acesso aos meus documentos. E aí, para facilitar esse acesso, para tornar esse acesso mais eficiente, eu produzo instrumentos de pesquisa. Então, eu tenho um instrumento de pesquisa que vai falar do fundo tal, né? Vai falar sobre aquele conjunto documental ali. Então, esse conjunto documental ele vai estar descrito através dessa atividade que eu falei aqui para vocês. Então, eu descrevo para poder produzir instrumentos de pesquisa. E esses instrumentos de pesquisa vão auxiliar o meu usuário quando ele for lá no arquivo permanente procurar um documento. Tudo bem? Então, quando eu coloquei aqui instrumentos de pesquisa como produto, é porque, de fato, a aplicação da descrição vai gerar instrumentos de pesquisa, tudo bem? Que são instrumentos, essencialmente, dos arquivos permanentes. Esses instrumentos de pesquisa, pessoal, eles não são construídos assim, dessa forma chula que eu estou falando aqui para vocês, não, né? Eles são estruturados, eles têm padrão, eles são produzidos de uma forma pensada. E o que ajuda a gente a construir esses instrumentos de pesquisa? Outros instrumentos, que são as normas nacionais e as normas internacionais de descrição arquivística. A NOBRAD, que é a Norma Brasileira de Descrição Arquivística, a ISAD-G, a ISAR-CPF, a ISDA, todas são normas que nos ajudam a produzir instrumentos de pesquisa, a fazer descrições de maior qualidade, para que a gente tenha um acesso de maior qualidade, tudo bem? Isso aqui que é norma nacional e internacional de descrição arquivística. São instrumentos que vão ajudar a gente a produzir os instrumentos de pesquisa na função de descrição.
Tudo bem? O acesso, onde é que entra aí? É o que eu falei. Eu descrevo para produzir um melhor acesso. Eu descrevo para facultar o acesso nos arquivos permanentes. Onde é que eu vou encontrar a função arquivística de descrição? Acabei de falar aqui para você, né? Nos arquivos permanentes, porque é lá que eu vou descrever esses documentos para produzir instrumentos de pesquisa para poder ajudar o meu usuário ali na hora que ele for procurar o documento que ele está querendo analisar. Só que não é só nos arquivos permanentes. Não é só nos arquivos permanentes. Eu também posso aplicar a descrição no arquivo corrente, no arquivo intermediário. Vou te dar um exemplo. Lá no meu sistema informatizado de gestão arquivística de documentos, que eu trabalho lá na minha instituição, eu insiro modelos de documentos no sistema, certo? Então, eu crio um modelo de ofício que todo mundo vai utilizar o mesmo modelo. Eu crio um modelo de relatório de atividades que todo mundo vai utilizar o mesmo modelo de relatório de atividades. E aí, quando eu crio esse documento, eu não só faço a estrutura dele, a capinha, né? O jeito que ele vai ficar. Eu também coloco coisas por trás, eu coloco dados por trás, para que no momento da pesquisa, por exemplo, as pessoas possam encontrar os documentos. Então, eu vou colocar ali o código de classificação, né? Por trás, né? Ninguém vai ver, mas eu vou colocar ali o código de classificação, eu vou colocar ali que aquele documento é restrito para a unidade X, Y e Z, eu vou colocar a descrição daquele documento. O que essa descrição vai me proporcionar? Por que eu coloco isso lá quando eu vou criar um modelo? Porque quando a pessoa vai fazer uma pesquisa lá, daquele processo, daquele documento, lá na busca do sistema, através da descrição que eu coloquei nele, que a busca vai ser facilitada. Então, a descrição, sim, pode ocorrer nos arquivos correntes, não estou te falando. Eu, arquivista, no arquivo corrente, quando eu vou inserir o modelo de documento no meu sistema informatizado, eu utilizo da descrição de documentos. Então, ela é essencialmente dos arquivos permanentes? Sim, ela é essencialmente dos arquivos permanentes. Para produzir instrumentos de pesquisa, através das normas de descrição, tudo bem. Mas eu também posso utilizar nas outras fases do ciclo documental, tá bom? Não seja limitado. Não vá por fórmulas redondas, porque não vai dar certo. Você tem que entender o que é para entender se você pode ou não aplicar naquele caso específico, beleza? Vamos então? Eu não falei qual que é a fase do programa de gestão documental, pessoal. A fase do programa de gestão documental que a função de descrição é inserida é na destinação, porque depois da destinação que os documentos vão para o arquivo permanente, tudo bem? Ou ele é eliminado ou ele vai para o arquivo permanente. Se ele for para o arquivo permanente, está lá a descrição nele. Então, como é essencialmente dos arquivos permanentes, é na função de na fase de destinação mesmo do programa de gestão de documentos. O nosso último... professora, apaga esse risco aí. Apaguei. A nossa última função arquivística é a função de difusão. Essa é a função arquivística que mais cai. Essa é a função arquivística que mais cai. Cai pouco? Cai não, despenca. Despenca. De 10 questões de funções arquivísticas da banca CESP, 8 são de difusão. Então, olha para você ver como é importante que você entenda o que é essa função de difusão. Ela cai, gente, é o que eu falei, de 8 em 10 questões. Você vai ver o tanto de questões de função arquivística que a gente vai fazer aqui. É muita, não é pouca não. Tudo bem? Então, vamos entender muito bem para a gente poder fazer as questões com segurança. A gente vai entender as características, a gente vai entender em que momento essa função encaixa no ciclo documental e a gente vai entender em que momento ela se encaixa também no programa de gestão documental. Vamos lá, presta atenção. Agora é máxima atenção. Guarda aí seu celular, guarda aí seu iPad, guarda aí, desliga aí esse Netflix que você está aí ligado no fundo, desliga aí esse Spotify aí de violino que você está escutando, foca, bebe uma água, vou dar até um tempinho aqui, bebe uma água, porque essa função é muito importante para resolver questões de funções arquivísticas, principalmente da banca CESP, tudo bem? Vamos lá, então. Vou até relaxar aqui para a gente poder fazer isso aqui.
Pessoal, função de difusão, máxima atenção. Qual que é o objetivo da função de difusão? Objetivo: diminuir a distância entre a informação e o interessado. Como que você acha que você consegue diminuir a distância entre a informação arquivística, entre o documento arquivístico e o interessado pela informação? Criando mecanismos para que essa distância diminua. Entendeu? Eu vou criar mecanismos, eu vou ter ações para que essa distância diminua. Que ações, professora, você está falando? Que tipo de ação? Quando eu tenho, por exemplo, um seminário num arquivo, a gente vai fazer um seminário sobre o conjunto documental X. É uma função de difusão. Eu não estou trazendo as pessoas para assistir o seminário, eu não estou fazendo com que a distância entre a informação, que é o conjunto documental, o objeto do seminário, fique mais perto dos usuários, eu não estou diminuindo essa distância entre a informação e o interessado, é uma ação de difusão. Cursos, quando eu tenho lá, por exemplo, no arquivo público de São Paulo, por exemplo, quando eu tenho cursos de gestão de documentos, né? Vamos supor, tem um curso no arquivo de São Paulo de gestão de documentos para aplicar em empresas pequenas. Diminuição da distância entre a informação e o interessado. Eu estou fazendo com que o interessado esteja envolvido em atividades arquivísticas. Função de difusão. Instrumentos de pesquisa. Quando o meu usuário vai lá no meu arquivo permanente e fala, ó, eu estou procurando esse conjunto documental aqui de fulano, poxa, mas eu tenho muito documento, eu tenho muitas ideias aqui, eu não sei o que achar, eu não sei o que vocês podem ter. Aí o arquivista vai lá e fala assim, não, fica tranquilo, eu tenho esse instrumento de pesquisa aqui que foi produzido através da descrição que a gente fez aqui em época tal, e aí ele vai te auxiliar na busca desse conjunto documental. Ele foi feito justamente para esse conjunto documental. Estou diminuindo a distância entre a informação e o cidadão. É uma função de difusão. Quando eu tenho visitas guiadas, né, lá na sua escola, quando o professor levou lá a turma, né, dia de passeio na escola, vou levar a turma, então, para ver o arquivo X, a gente vai lá conhecer como é que se manuseia os documentos, como é que funcionam as atividades de restauração, como é que se armazena aqueles armários gigantescos, aqueles arquivos deslizantes, né? Visita guiada é uma função de descrição. A banca vai perguntar isso aqui o tempo inteiro. Isso aqui é uma ação de difusão? Isso aqui é uma ação de descrição? Vai colocar muito essa relação entre descrição e difusão, vai te confundir. Porque como a descrição gera instrumentos de pesquisa, e instrumentos de pesquisa pode ser, sim, um instrumento de difusão, a banca sempre vai fazer essa relação entre difusão arquivística e descrição arquivística. E a difusão, pessoal, não é a descrição em si. A difusão é o produto, é a ação que eu desenvolvo para diminuir a distância entre a informação e o cidadão. Tudo bem? Aí, onde é que a nossa função de difusão vai ser encontrada? Pessoal, função de difusão, seminário, curso, instrumento de pesquisa, visita guiada, produção de folder, essas coisas, essencialmente em arquivo permanente. Essencialmente não, em arquivo permanente. A gente não vai fazer visita guiada nos arquivos correntes, vamos trazer os alunos para conhecer a sua mesa de trabalho. Não é essa a função do arquivo, tudo bem? A gente vai trabalhar essas ações de difusão nos arquivos permanentes, na nata ali de documentos da instituição. Porque o que a instituição produz, pessoal, é documento pra caramba, é documento para subsidiar as atividades administrativas. É muita atividade, é muito documento. Aquilo ali é de cunho administrativo, fiscal, legal. Ninguém quer saber disso, não. As ações de difusão, elas estão voltadas para a nata, para o que sobrou, né, para o que foi delimitado como documentos que têm outra função para a instituição, que adquiriram plus, né,
um valor secundário, que tem características históricas, culturais, probatórias ou informativas. É nessa fase que eu vou trabalhar a difusão, tudo bem? Então, difusão, arquivo permanente. Fase do programa de gestão documental, a função de difusão. A gente vai trabalhar na destinação, porque é depois da destinação que a gente tem o recolhimento para o arquivo permanente. Então, a gente pode trabalhar a função de difusão. Tudo bem? Pessoal, já então encerramos as nossas 7 funções arquivísticas. Eu tentei trabalhar de forma detalhada mesmo com vocês. É até chato ficar trabalhando os temas dessa forma, mas eu acho importante a gente destacar essas características, porque se você entender o que é cada uma delas, você vai entender a matéria tanto separadamente quanto dentro dos temas de arquivologia mesmo. Você não vai ter problema nenhum para responder questão, não, tudo bem? Então, por isso que eu resolvi trabalhar dessa forma bem destrinchada com você, para que não reste dúvida quando a gente for responder as questões. E agora, então, a gente vai partir para as nossas questõezinhas, né? Esperadas questões, vamos ver se a gente aprendeu mesmo a teoria, né? Vamos ver se é cobrado realmente da forma como eu estou falando. Vou apagar aqui. Opa! Vamos para a nossa primeira questão. Uma questão CESP-MCT de 2012. A respeito da gestão de documentos, julgue os itens que se seguem. A gestão de documentos envolve as 7 funções arquivísticas: criação, classificação, avaliação, difusão, descrição, aquisição e preservação. Ele quer saber se essas são as 7 funções arquivísticas. Aí você vai falar assim, professora de Deus, eu lembro que a senhora falou, tinha 7 funções arquivísticas mesmo, mas eu não lembro quais são, não. Tem um mnemônico, alguma coisa para lembrar? Não tem um mnemônico, tem um jeitinho que eu encontrei de fazer uma organização ali das atividades e assim a gente conseguir lembrar das 7 funções arquivísticas. Não ficou muito bom, não, mas olha só, dá uma olhada para você ver o que você acha. As 7 funções arquivísticas, pessoal, são criação, classificação, avaliação, difusão, descrição, aquisição e preservação mesmo. Mas eu costumo lembrar delas da seguinte forma. Primeiro eu pego as funções que começam com a letra A, que é aquisição e avaliação. Eu sei que tem 2 com a letra A. Então, aquisição e avaliação. Aí, depois, eu sei que tem outra função arquivística que começa com a letra C, assim, meio que na ordem alfabética, né, para eu lembrar. Tem 2 funções arquivísticas que começam com a letra C. Opa! Olha só. A função arquivística criação e a função arquivística classificação. Olha aqui, ó, criação e classificação. Aí depois eu sei que tem mais outras 2 funções arquivísticas que começam com a letra D. Olha que beleza. É a função de difusão e a função de descrição. Então, difusão. Professora, não estou entendendo o que você está escrevendo aí. Sua letra é muito feia. Ai, gente, é mesmo. Vou dizer o quê, né? Vou falar que não é? Não vou dizer, né? Que é mesmo. Descrição. E aí, eu tenho mais uma funçãozinha que começa com a letra P. Tá vendo como meu mnemônico é furado? Nem tem 2 funções que começam com a letra P. Tem só uma. Mas a gente deixa ela para o final, né? Que é a única, que é única. Então, preservação aqui. Eu falei que meu mnemônico era fuleiro.
Eu sei que meu mnemônico é fuleiro, mas, pessoal, olha só. Eu tenho aqui 2 letras A, 2 letras C, 2 letras D e uma letra P. Eu sei que não ajuda, assim, não é assim, nossa, aquele mnemônico, né, que você fala, nossa, professora, ajudou demais, é só lembrar da frase, eu vou lembrar tudo. Eu sei que não é perfeito, mas se ele coloca uma função ali que não inicia com essas letras, você já mata a questão. Ou se ele coloca 3 funções que iniciam, por exemplo, com a letra A, você sabe que só tem 2 funções que iniciam com a letra A. Então, você já mata a questão. Não vai fazer com que você acerte 100% das questões, mas pode ser que você dê a sorte do examinador colocar de uma forma que fuja desse esqueminha aqui de 2, 2. Então, coloca assim, sempre quando você for responder questão de função arquivística, escreve as funções arquivísticas dessa forma aqui. Tem 2 com a letra A, 2 com a letra C, 2 com a letra D e uma com a letra P. E aí você vai, de tanto escrever e de tanto pensar dessa forma, quando vier uma questão que difere disso, você já vai matar e não precisa nem saber o que é função arquivística. Tudo bem? Só por esse esqueminha. Eu sei que não é o melhor do mundo, mas ajuda, né? Ajuda. Vamos lá, vamos seguir. Sim, então, né, pessoal? A gente tem aqui as 7 funções arquivísticas, assim como a questão está falando. A nossa resposta aí é certa. Próxima questão. Questão CESP e FURB 2009. Acerca da automação e da microfilmagem aplicada aos arquivos, julgue os próximos itens. As funções arquivísticas principais de classificação, avaliação e descrição podem ser aplicadas também aos documentos eletrônicos. Então, ele está falando que de 3 funções arquivísticas aí, a função classificação, avaliação e descrição, e está perguntando se pode aplicar também para os documentos eletrônicos. Para esse tipo de questão, eu sempre gosto de falar no joguinho que as bancas costumam fazer com a nossa cabeça. Com a inovação tecnológica, né, com a utilização de documentos digitais, né, na gestão de documentos, na produção, as bancas gostam de falar que, por causa dessa inovação tecnológica, as funções arquivísticas, elas não são mais necessárias, não. Já que a gente tem aqui um sistema informatizado, eu não preciso mais de gestão de documentos. Já que eu tenho aqui um protocolo informatizado, eu não preciso mais da função de protocolo tradicional. Essas teorias arquivísticas, elas não são mais necessárias. E, na verdade, pessoal, não tem nada a ver, porque o documento, ele é arquivístico, ou seja, ele é produzido ou recebido no decorrer das atividades da instituição, independente do suporte em que ele é produzido. Eu estou te falando que se eu escrever num papel o meu contrato, ou se eu escrever o meu contrato numa pedra, tanto a pedra como o papel vão valer. Porque o documento arquivístico independe do suporte documental, independe do material em que as informações estão registradas, tudo bem? Então, nesse sentido, a gente precisa pensar no documento arquivístico normal. Se a gente tiver um ambiente tecnológico, a gente vai pensar no documento arquivístico da mesma forma. As técnicas são aplicadas da mesma forma. Então, quando ele coloca aqui que as 3 funções arquivísticas, elas podem ser aplicadas também aos documentos eletrônicos, é claro que elas podem ser aplicadas. Elas poderiam ser aplicadas em qualquer suporte, em qualquer material em que as informações sejam registradas, tudo bem? Não há essa diferenciação. Não caia nessas coisas. Todos os temas de arquivologia, as bancas colocam que, por causa da inovação tecnológica, as temáticas de arquivologia não precisam ser mais utilizadas. Ficou tipo velho. E não tem nada a ver. A gestão documental acontece da mesma forma, tudo bem? A aplicação das atividades, ela acontece da mesma forma. Beleza? Então tá, a gente tem aí, obviamente, uma questãozinha certa, porque a questão do suporte documental não influencia nas funções arquivísticas. Vamos então para a nossa próxima questão. É possível encontrar nas 3 fases de um programa de gestão de documentos
as 7 funções arquivísticas propostas pelos arquivistas canadenses. Lembra que quando eu coloquei para você a teoria de funções arquivísticas, eu falei que elas poderiam ser aplicadas na fase X, Y ou Z do programa de gestão documental? Lembra que eu falei que a avaliação a gente aplica na destinação, no programa de gestão documental? Que a função criação ou produção a gente aplica na fase de produção de gestão documental? Que a função de classificação aplica na fase X do programa de gestão documental? Eu coloquei isso para você lá, não foi porque eu simplesmente quis falar, não. É porque cai em prova. Olha isso aqui que ele está perguntando. Olha o que ele está colocando aí. É possível encontrar nas 3 fases de um programa de gestão de documentos as 7 funções arquivísticas propostas pelos arquivistas canadenses. Sim, pessoal, é possível encontrar. Aí você fala, tá, professora, mas como que você sabe disso? Como é que você sabe que é possível encontrar? Só porque você acha que é? Não, a gente precisa analisar, né? A gente precisa olhar para as 7 funções arquivísticas e olhar para o programa de gestão documental. Vamos aqui para a tela para a gente exemplificar. Pessoal, o programa de gestão de documentos ele é composto por essas fases aqui, de produção, tramitação, utilização, avaliação e arquivamento. Beleza? Produção, tramitação, utilização, avaliação e arquivamento. Esse aqui é o meu programa de gestão documental. Aí eu tenho que olhar à luz das minhas 7 funções arquivísticas. 7 funções. Eu tenho que olhar se é possível encontrar nas 3 fases de um programa de gestão de documentos. Na verdade, aqui ele está falando de 3, pessoal, porque ao invés dele estar utilizando a produção, a tramitação, a utilização, a avaliação e arquivamento, ele está olhando só para o PUD. O PUD é só a produção, a utilização e o arquivamento e a destinação, o arquivamento e a avaliação viram o nosso D de destinação. Então, ele está olhando para o PUD. Então, a gente tem que ver se essas 7 funções eu encontro no programa de gestão documental, num programa na produção, na utilização e na destinação. Como que a gente vai analisar isso, então? Eu vou tentar ver se na fase de produção eu tenho uma função arquivística. É o que vocês já sabem que tem, porque eu já analisei em todas as funções, mas vamos ver. Na fase de produção do programa de gestão documental, eu tenho a função criação. Na fase de utilização do programa de gestão documental, eu tenho a função de produção também. Na fase de avaliação, eu tenho a própria avaliação de função arquivística. Na outra função arquivística, por exemplo, a função de difusão, quando eu faço a difusão, a fase de arquivamento, que fica dentro da destinação, eu tenho uma função arquivística. Então, eu tenho que pensar na função arquivística que eu tenho e se eu consigo encontrar essas funções arquivísticas no meu programa de gestão documental. É tranquilo, pessoal, é só pensar no conceito de um e no conceito de outro. Então, sim, eu consigo encontrar as 7 funções arquivísticas no meu programa de gestão documental. Mesmo aquelas funções que são mais difíceis da gente imaginar, que fazem parte de um programa de gestão documental. Por exemplo, a função de conservação e preservação, eu vou encontrar na destinação no programa de gestão documental. Por quê? Porque depois da destinação, os documentos são recolhidos para o arquivo permanente e lá eu vou fazer a função de conservação e de preservação ser aplicada, certo? Então, até naquelas fases que não parece que tem programa de gestão documental, tem sim. Até naquelas funções que a gente mais pensa que só é uma função arquivística deslocada,
a gente pode incluir no programa de gestão documental. Tudo bem? Então, a gente tem aí uma questão certinha. Próxima questão. É correto considerar a transparência ativa como uma ação de difusão? Primeiro, você tem que saber o que é a transparência ativa. Transparência ativa, pessoal, é quando eu disponibilizo as informações para o cidadão sem que ele me peça. Então, quando eu falo assim para ele, coloco lá no site da instituição a quantidade de servidores que o meu órgão tem, quando eu coloco lá a quantidade de setores que o meu órgão tem, quais esses setores, como é que eu posso fazer para acessar as informações, quais são as informações que eu tenho disponíveis, quais são os nomes dos servidores de cada setor, quais são as chefias das unidades. Tudo isso é informação prévia que eu coloco no site da minha instituição para promover o acesso, para promover a transparência ativa. Então, é dessa transparência ativa que a questão está falando aqui. Aí ela está perguntando se a transparência ativa, se a gente pode considerar a transparência ativa como uma ação de difusão. Eu não falei para você que as ações de difusão são aquelas que a gente diminui a distância entre a informação e o cidadão? Então, quando eu coloco essas informações pré-disponibilizadas lá no site, eu não estou fazendo uma diminuição dessa distância, eu não estou promovendo o acesso, eu não estou abrangendo o meu acesso à informação? Então, a gente está falando de uma atividade de difusão. Olha, ó, questão de difusão. Falei que caí, a gente vai fazer outras. Cai demais. Então, sim, a transparência ativa pode ser considerada uma ação de difusão. A gente vai parar por aqui nesse bloco, vamos dar continuidade com as nossas questões no próximo bloco, tudo bem? Mas fica aí na sua mente, fica na sua mente. Ações de difusão são as que mais caem e a transparência ativa, que é a pré-disponibilização dessas informações, sim, é sim considerada uma ação de difusão. Até já, até o próximo bloco. Parabéns, concurseiro, por chegar até aqui. Essa jornada que começamos juntos foi só o início da sua preparação. Ao longo dessa playlist, você terá acesso a conteúdos gratuitos e de altíssima qualidade, com o compromisso de te ajudar a dar os primeiros passos rumo à aprovação no seu concurso. Se você deseja se aprofundar ainda mais nos seus estudos e levar sua preparação para o próximo nível, temos cursos completos que cobrem mais de 300 concursos públicos, todos eles organizados com os melhores professores do mercado. Na nossa plataforma do aluno, você terá acesso a materiais exclusivos, aulas aprofundadas, questões comentadas, revisões, resumos e todo o suporte de uma equipe de professores altamente capacitada. Estamos prontos para te guiar até a sua aprovação. Clica no link da descrição para conhecer todos os benefícios e recursos do nosso curso completo e continue essa jornada rumo à aprovação com direção. Vamos seguir firmes até você conquistar a vaga dos sonhos.